Como foi a Revolução Inglesa? Bom, para entendermos melhor, temos que saber que ela pode ser também chamada como Revolução Puritana. E o que seriam os puritanos? Bom, os puritanos eram protestantes ingleses, e esse processo revolucionário aconteceu entre 1640 e 1688, durando 48 anos. Quem estava no poder em 1640 era Carlos I, que era um rei absolutista, e nesse tempo já existia o parlamento inglês, mas ele ficava mais de enfeite, porque o rei não consultava. E esse é um dos motivos da Revolução. Na Inglaterra, existia um grupo de pessoas chamados gentures. Eles eram basicamente uma espécie de classe média alta, mas que não tinha título de nobres. E gerava uma indignação da parte dos gentures e do parlamento, pelo fato de não serem consultados pelo rei. Então, no ano de 1640, a Inglaterra enfrentava dificuldades econômicas, e pela primeira vez o rei decidiu convocar e reunir o parlamento. O rei propôs a convocação do parlamento, assim aumentando os impostos. Porém, o parlamento foi contra a isso e aí pediu que o rei submetesse a Constituição. O rei claramente ficou muito furioso. Anos mais tarde, Carlos I resolveu restabelecer um antigo tributo ship money. Esse imposto, que antes era cobrado em algumas zonas portuárias e litorâneas, deveria ser cobrado em todo o território inglês. Tal lei desfavorecia a burguesia, que seria obrigada a limitar os seus lucros frente ao tributo real. Depois de todos esses acontecimentos, dá início à Guerra Civil. Com o início da guerra, a Irlanda, que ainda era dominada pela Inglaterra, pediu a sua independência. Iniciando oficialmente a guerra entre o rei e o parlamento, o rei contava com alguns aliados, com a mais alta nobreza e os católicos. Já o outro lado, o parlamento, conhecido como cabeças redondas, tinha os burgueses e os puritanos. O parlamento quase chegou a perder essa guerra, mas em meio a essa revolução surge um sujeito chamado Oliver Cromwell, que era puritano e chefe militar do parlamento. Oliver colocou as coisas para funcionar e armou contra-ataques que levaram a puritanos à vitória. Ao ser derrotado, Carlos I foge para a Escócia, porém a Escócia, aceitando o dinheiro dos ingleses, devolve Carlos para a Inglaterra. Ele foi condenado e morto. E assim a Inglaterra reconhecia a república, que tinha como principal líder Oliver Cromwell. Ele, no início, trabalhou junto com o parlamento. Com ele, os ingleses tiveram um grande crescimento econômico e foi criada a Lei dos Atos de Navegação. E nessa lei dizia que todas as importações que fossem chegar na Inglaterra teriam que vir por meio de navios ingleses, e assim valorizando a economia inglesa. Depois da morte de Oliver, seu filho assume o trono, Richard Cromwell. Porém, ele não consegue levar adiante o legado do seu pai e deixa o cargo em 6 meses. Depois de tudo isso, o próprio parlamento acabou restaurando a monarquia e colocaram no poder Carlos II, filho de Carlos I. O parlamento não gostava muito dele, por ele ser filho de Carlos I, e achavam que o problema estava na dinastia Stuart. Assim começaram a conspirar contra ele, para tirar a dinastia do poder. Com a morte de Carlos II, assume o trono o seu genro, Jaime II. O parlamento, junto com um cara chamado Guilherme de Orange, fez uma conspiração para tomar o trono. Porém, o parlamento colocou uma condição para que o Guilherme assumisse o trono. Ele tinha que aceitar uma lei chamada Carta dos Direitos, ou Bill. Essa legislação faz que o rei seja inferior ao parlamento na Inglaterra, ou seja, ele ganha os privilégios, mas quem manda é o parlamento. Com isso, o parlamento deu vários exercícios para o Guilherme. Chegou e tomou o poder de Jaime II, que não reagiu contra Guilherme. Por conta disso, ninguém morreu, ninguém se feriu, não teve uma nova guerra civil na Inglaterra. Por conta desse golpe de Estado, essa revolução ficou conhecida como Revolução Gloriosa, porque ninguém se feriu. Não teve uma gota de sangue derramada, pondo fim à Revolução Inglesa.